Muito boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando o nosso estudo desta noite. Nós fizemos aqui algumas alterações técnicas e você pode me ajudar aí, dizendo se o som está bom, se está ruim, e qualquer coisa a gente muda aqui de novo, tá bom? Enquanto os irmãos vão se achegando, uma vez que a gente iniciou a transmissão um pouquinho depois também, eu quero já aproveitar para cumprimentar os irmãos queridos. Estamos com muitas saudades de nossos encontros, mas também temos por certo a necessidade de nos resguardar nesse momento, né? A necessidade que muitos têm de se resguardar neste momento tão importante que estamos vivendo. Nós já vamos começar o nosso estudo, vamos aguardar mais um pouquinho, então fica aí o nosso cumprimento aos nossos irmãos, aqueles que nos visitam, é bom tê-los de novo conosco aqui. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre o quarto mandamento e dar continuidade, né? Nós interrompemos na semana passada e vamos terminar hoje, se Deus quiser. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58, e nós vamos ler a partir do versículo número 13. Então, enquanto não começamos definitivamente, você pode abrir a sua Bíblia aí. Obrigado, dona Tereza, que disse aí que o som está bom. Obrigado pela resposta. Nós vamos então, como estava colocado, né? Deixa eu dividir a tela aqui. A partir de Isaías 58, vamos continuar os nossos estudos no quarto mandamento e encerraremos hoje, se Deus quiser. E no versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: é o próprio Deus dizendo ao povo por meio do profeta Isaías: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, então, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar neste momento? Gostaria de dirigi-los nesta oração. Ó Deus eterno, te agradecemos por mais este momento onde contemplamos a tua graça, Senhor, revelada na tua palavra. Te louvamos por poder estudá-la livremente, por poder, ó Deus, entender a tua palavra, pois tu nos deste em nosso próprio idioma. Te louvamos, ó Deus, pela ação maravilhosa do teu Santo Espírito, que habita o coração do teu povo, que faz, ó Pai, com que estas palavras se tornem verdade transformadora em nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine nesta noite, uma vez mais, transforme, Senhor, nossas motivações e nos guie, Senhor, nas veredas da tua palavra, da tua vontade. Abençoe nossas famílias, Senhor, nossos familiares, guarda-nos, proteja-nos de todos os males e perigos, deste vírus, ó Deus, que está em circulação. Proteja o teu povo, ó Deus, com a tua providência, da qual nós estamos desfrutando e somos agradecidos. Abençoa-nos neste momento de estudo da tua palavra, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos dar continuidade. Partimos deste texto que é bastante interessante, pelo fato de que Deus, o próprio Deus, por meio do profeta Isaías, num período onde promessas acerca da disciplina, por meio do exílio que Deus exerceria no povo de Israel,
bem como da sua restauração, ainda que fosse apenas o toco desta árvore frondosa que tinha sido Israel até o momento do exílio, utilizando aqui as próprias ilustrações do Senhor Deus. Então, Deus vai dizer que os homens não deveriam desviar os seus pés para profanar o sábado, né? E cuidando assim dos próprios interesses naquele que é considerado por Deus um santo dia, e chamar esse sábado deleitoso, né? Prazeroso, dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, mais uma vez a ênfase do Senhor Deus aqui, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E a conclusão no início do verso 14, então te deleitarás no Senhor. Veja qual é esta visão tão ampla e tão bela que o Senhor Deus coloca diante do seu povo acerca deste dia de descanso. Nós partimos daqui, então, para observar algumas coisas que nós falamos na semana passada e prosseguir. Hoje, meus irmãos, nós vamos reservar o dia de hoje, a noite de hoje, para pensar algumas aplicações acerca do quarto mandamento. Se você está agora assistindo a nossa transmissão e não acompanhou o estudo da semana passada, é interessante que você procure o vídeo, tanto na nossa página do Facebook quanto no canal do YouTube, para que você tenha uma compreensão talvez um pouco mais completa, se algo lhes escapar aqui. Nós muito provavelmente trabalhamos na semana passada. Hoje nós vamos nos voltar mais para as aplicações. Então, relembrando de algumas coisas, nós estamos observando aí, este é o quarto mandamento. Está registrado em Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, nos diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós vimos também, e eu trago de novo essa informação, o estudo sobre o quarto mandamento em nossos catecismos está posicionado nessa localização. No breve catecismo de Westminster, entre a pergunta 57 e 62, e no catecismo maior de Westminster, entre a pergunta 115 e a pergunta de número 121. Nós comentamos na semana passada que este é um mandamento diferente dos outros, porque ele enfatiza o lado positivo do mandamento. Todos, como nós vimos lá no início da nossa série, todos os mandamentos têm esta dupla aplicação, positiva e negativa. O negativo é não fazer, e o positivo é uma consequência lógica. Já que não posso fazer determinada coisa, logo devo fazer algo voltado para isso. É o fato, por exemplo, de não ter outros deuses diante do nosso Deus. Este é o mandamento. A aplicação negativa eu não posso ter nenhum outro Deus. Qual é a aplicação positiva? Logo, eu devo adorar somente o único Deus verdadeiro. É nesse sentido. O quarto mandamento, ele é invertido. Tem algumas questões que nós trabalhamos, eu vou relembrar. Ele vem, então, com algo positivo. Lembra-te, é algo para que façamos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós estudamos isso na semana passada, eu estou apenas recordando. E uma consequência lógica deste mandamento positivo é a sua aplicação negativa. Logo, não podemos nos esquecer deste dia de sábado.
Então é algo peculiar deste mandamento, é bem amplo, uma lista grande de questões exigidas neste mandamento, para que nós, então, o guardemos. Alguns outros lembretes, se eu passar por alguma coisa aqui, você pode mandar aqui o seu comentário, eu vou tentar ficar atento ao WhatsApp aqui também, se você quiser fazer algum tipo de pergunta, aproveitem essa continuação para que a gente mantenha as dúvidas resolvidas, tudo bem? Então, avancemos aqui para ver o seguinte. Em resumo, o quarto mandamento nos ensina que nós somos chamados a um dia de descanso separado de todos os outros 6 da semana. É um tempo dedicado ao Senhor, ao próximo e a nós mesmos. É um dia de descanso separado de todos os outros 6 dias. De onde nós extraímos essa compreensão? Do próprio mandamento, das próprias palavras do mandamento. Observe, o que significa Shabat, né, que é a palavra sábado que aparece na nossa Bíblia? Significa cessar, descansar. Então, quando nós vamos nos recordar, né, quando nós falamos, a Bíblia fala sobre sábado, ela não está falando sobre o dia sábado, depois de amanhã. Ela está falando de descanso, de cessação de uma atividade, de descanso. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre sábado, ela não está se referindo ao sábado do calendário. Está se referindo a descanso. Não é à toa que o Senhor Deus faz essa distinção, falando do sábado e que ele deveria ser observado no início de todas as coisas, ao 7º dia. E aqui tem esse caráter de calendário, né? É claro, cometendo aqui um anacronismo, né? Que não havia calendário como o nosso naquela época, o calendário observado era outro, mas não nesse sentido, né? Aí sim ele vem com o 7º dia, aí está falando sim de semana, por assim dizer, mas quando a Bíblia se refere a sábado, não está falando sobre o nosso sábado de calendário, né? O depois de amanhã, né? Sexta e sábado. Não é isso que a Bíblia fala quando se refere a sábado, está falando de descanso. E o mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o que é que significa santificar? A palavra é a palavra kadosh, que significa separar, consagrar. Então, juntando essas duas coisas, o mandamento nos ordena lembrar deste dia de descanso e separá-lo de todos os outros dias. E o próprio Deus instrui. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e no 7º você vai descansar. Por quê? Qual é a base disso? E nós vamos repetir isso adiante, no fim, em uma das nossas aplicações. Não é aqui coisa nova que o Senhor Deus está colocando diante do povo. Observe, o imperativo é para se lembrar. Então, é algo já estabelecido no meio do povo, conhecido pelo povo. E se nós voltarmos, chegaremos à sua origem, que é a criação. Então, alguns dizem que a lei, os 10 mandamentos, não devem ser seguidos pelos cristãos hoje. Em especial o 4º mandamento, um dos mais discutidos hoje na atualidade, né? Já há bastante tempo e até hoje é bastante discutido. Sempre com esta base, né? Os críticos sempre vão dizer, olha, isso não se aplica, isso é do Antigo Testamento, isso é da lei de Moisés. E este é um grande erro, porque o Senhor estabeleceu o dia de descanso na criação. No 7º dia, a obra estava concluída da criação, e então o Senhor Deus descansou e santificou aquele dia. Lembram-se disso? Gênesis, no capítulo de número 2. Então, quando nós falarmos sobre sábado, estamos falando, segundo as Escrituras, estamos falando desse dia de descanso. É um dia qualificado, meus irmãos, pelo próprio Deus. Que qualificação é essa? Ele deve ser um dia
santo, separado, distinto de todos os outros dias. Logo na lei, o Senhor vai falar sobre o sétimo dia, um pouquinho antes, no capítulo 16, nós lemos isso na semana passada, vai falar sobre o sétimo dia, mas nós vamos observar uma progressão na revelação do próprio Deus diante do povo acerca desse dia de descanso. Há fatores motivadores para essa guarda, né? Olha que interessante, o próprio mandamento, o quarto mandamento, começa com este fator motivacional, né? Motivador. Vou tirar a expressão motivacional para não parecer outra coisa, né? Coaching, alguma coisa desse tipo. Vamos falar do fator de motivação. Nós somos levados a lembrar de algo, e sempre há uma base, e a base é aqui o descanso que o Senhor Deus estabeleceu na criação, e é bastante interessante alguns aspectos que nós veremos adiante. Nós lembramos também, na semana passada, ou aprendemos, ou reaprendemos, que o dia de descanso, ele deve fazer referência ao descanso final do povo de Deus. Veja só o que está exposto aí. Precisamos considerar o quarto mandamento à luz da sua completude revelada nas Escrituras. Somente assim estaremos livres das influências danosas que nos fazem desprezar o dia do Senhor. E qual é a completude disso? É o descanso final das nossas almas, do povo de Deus. Na verdade, é o descanso final do povo de Deus, já ressurreto, glorificado, habitando novos céus e nova terra, livre do pecado, das dores, dos sofrimentos. É para lá que aponta. E quando nós abordamos dessa maneira na semana passada, foi um dos primeiros passos que nós demos no nosso estudo, para que o nosso coração já se sentisse assim grato diante do Senhor, porque lembrem-se do que eu disse sobre o fator de motivação. Para nós cristãos, o fator de motivação é a nossa redenção em Cristo Jesus. A sua obra redentora realizada na cruz, a sua ressurreição, a sua assunção aos céus e a promessa de seu retorno para nos levar para junto do Pai. E aí, então, todos descansaremos. É para lá. Então, quando nós hoje, o que deve nos motivar a guardar o dia do Senhor? O fato de nos lembrar da redenção em Cristo Jesus e de que em breve ele voltará. Uma das frases que eu repeti bastante no estudo da semana passada é: se isso não nos motivar, eu não sei o que nos motiva a guardar o dia do Senhor. Então, lembrando aos irmãos essa questão basilar do dia do Senhor, que é o descanso final do povo de Deus. Relembrando aí mais um aspecto, é um descanso semanal, um entendimento bíblico. O que é? Lembrar do dia de sábado, do dia de descanso, para o santificar, para o separar dos outros dias. Como fazer isso? Não trabalhar como nos outros 6 dias da semana. Por quê? Porque o Senhor abençoou e santificou esse dia para descanso após ter criado todas as coisas em 6 dias. Então aqui está exposta a base, né, a estrutura deste mandamento que se aplica a nós ainda hoje. Nós devemos sempre caminhar por este sólido caminho deixado pelo próprio Deus. Avancemos, meus irmãos, para observar isso que nós não falamos na semana passada, e aqui eu já vou me voltando para as questões de aplicação que faremos hoje. Observe que interessante. Eu vou ampliar ainda mais a tela aqui. Não mudou muito, mas acho que já ajuda. Leia comigo, né? É possível observar a progressão que Deus dá ao seu povo sobre o dia de descanso, após a queda. Então, lembrem-se, o que é o mandamento? Começou lá
no sétimo dia da criação, Deus descansou, santificou e já ensinou isso a Adão e Eva e tudo mais. Então, antes da queda, estava ali, preservado. Após a queda, o Senhor vai fazer com que o povo lembre-se desse dia e vai sempre progredindo, ampliando a visão deste povo sobre o descanso do Senhor, instituído lá no início de todas as coisas. Aí eu gostaria que os irmãos lessem comigo esses textos. O primeiro deles é Êxodo 16. Versículo de número 23. Observe que interessante. Esta progressão se dá com estes elementos, após a queda, né? Porque, o que o Senhor quer que nós lembremos guardando esse dia de descanso? Que é um descanso providencial após um tempo de servidão. Este mandamento, os irmãos se lembram, aparece num contexto de saída do Egito, de um tempo longo de servidão, de escravidão. Então, quando o Senhor vem e diz, lembrem-se do dia de descanso e não façam nenhuma obra nesse dia, é que o Senhor está fazendo com que este povo considere esta providência do Senhor no descanso, depois de um tempo grande de provação, de escassez de muitas coisas. Este é um ambiente interessante sobre o qual nós devemos observar o mandamento. Observe então Êxodo 16, 23. Isto é o que disse o Senhor, Moisés falando ao povo. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer do forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E aqui a ideia de eles recolherem as codornizes, eles recolherem o maná. Então, a providência de Deus está assistindo aquele povo no seu trajeto no deserto. E Deus marca este contexto de providência com o quê? Com o dia do descanso. Então, veja que interessante. Já nesse momento, o povo de Israel está sendo trabalhado no coração para que eles lembrem-se desse dia de descanso neste contexto. Aqui no capítulo 16, providência. No capítulo de número 20, o Senhor faz-os lembrar, né? Ou faz-lhes lembrar, melhor dizendo ainda, deste sétimo dia. E qual é o contexto? O versículo de número 2 de Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa da servidão, né? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, este descanso providencial depois de um longo tempo de servidão. Depois, leia aí comigo, em Levítico 19 e Levítico 26, o descanso vem num contexto de adoração, de integridade de adoração, já de culto, para que o povo não se perdesse em idolatria. Leia comigo esses textos, Levítico, capítulo de número 19. Do versículo 1 ao versículo 4. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Veja esse embrulho, né, de santidade, de distinção, de integridade que o dia do descanso recebe pelo próprio Deus. Por isso eu iniciei este trecho do nosso estudo falando sobre esta progressão.
Mais adiante, em Deuteronômio, capítulo de número 5, o Senhor amplia a visão do povo sobre este dia. Deuteronômio, capítulo de número 5, o versículo de número 15. O mandamento é lembrado aí pelo Senhor a partir do versículo de número 12. Mas o versículo 15 é que eu gostaria de destacar. Veja só, Deuteronômio 5:15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então leia comigo, veja só, em Deuteronômio o Senhor amplia para que eles lembrem da sua libertação de cativeiro. A partir do exílio, o descanso também era utilizado para leitura e explicação da lei nas sinagogas. E em Cristo, meus irmãos, e aqui nós chegamos mais para o nosso tempo, né? Em Cristo, nos lembramos do descanso do Senhor em gratidão por nossa redenção no primeiro dia da semana. Nós fazemos isso no primeiro dia da semana porque o próprio Cristo completa a sua obra, a sua vitória sobre a morte no primeiro dia da semana, como nós lemos textos básicos na semana passada. Né? Este é o caráter de motivação para o povo de Deus guardar esse descanso. Veja, nós estamos trabalhando essa ideia de progressão da revelação do Senhor e os cristãos têm essa motivação. Qual é? No primeiro dia da semana, o Senhor Jesus Cristo rompeu com o poder da morte, né? Destruiu o poder da morte, ressuscitou, e como dizem as cartas do Novo Testamento, ele é a primícia de todos aqueles que ressurgirão. O poder da morte foi totalmente destruído. Haverá ressurreição do povo de Deus e haverá a ressurreição dos ímpios, que receberão no juízo final o seu destino consumado, por assim dizer, os ímpios e o inferno e Satanás lançados no lago que há de fogo e enxofre, e os servos do Senhor habitarão novos céus e nova terra. Então, o que nós devemos pensar, né? O que deve nos motivar a separar um dia de descanso entre 6 dias. Então, fazer, né? Lembrar-se do dia de sábado, descanso, e santificá-lo, separá-lo dos outros dias, observando o 4º mandamento, não realizando aquelas obras que nós realizamos nos outros dias da semana, os nossos trabalhos, por exemplo. Qual é a motivação? Nós fomos resgatados do império das trevas e trazidos para a luz em Cristo. E é por isso, com os olhos nesta realidade, com o coração inclinado para esta grande bênção, esta grande realidade, é que nós utilizamos o primeiro dia da semana para servir ao Senhor neste 4º mandamento. Não podemos nos esquecer disso. E essa deve ser a nossa motivação, meus irmãos, para fazer aquilo que Deus nos ordena. Esquecer um pouco das nossas atividades para nos concentrar sem distrações na obra redentora do Senhor Jesus Cristo e as bênçãos decorrentes desta obra. Por causa dele, nós podemos ir ao Senhor, falar com ele, saber que ele ouve e nos atende, e por causa desta obra redentora, nós também podemos ouvir a sua voz e ser transformados. Isso todos os dias da nossa vida, mas aos dias de descanso, nos primeiros dias das semanas, tem este caráter especial
para o povo de Deus. Avancemos, então, para algumas aplicações. E eu gostaria de começar aqui citando quatro aspectos, quatro fatores que fazem com que nós tenhamos dificuldades em pensar sobre a separação de um dia para o Senhor, ainda hoje, né, nos nossos tempos. Então, eu gostaria de contar aí com a colaboração dos irmãos também. Se escapar aqui alguma coisa, os irmãos podem fazer aqui o comentário para que eu não perca, tá bom? Não percamos nada. Muito bem, observe aí comigo, então, quais são esses fatores. Eu cito apenas 4, poderíamos falar de outros. O primeiro deles é o seguinte. Vai aparecer tudo de uma vez, que bom. Não, eles não estão me respeitando. Tá certo. Deixa eu fazer assim, então. Acompanhando aí comigo. Acho que vai dar certo, hein? Muito bem. Vamos voltar aqui. Agora eu tenho que colocar aqui. Muito bem, voltamos. Olha só. O primeiro fator, nossa cultura. Nossa cultura brasileira nos impede, muitas vezes, de pensar com deleite no dia do Senhor. Por quê? Porque o domingo, que é o primeiro dia da semana, na nossa cultura brasileira, é o dia da diversão. Nem do descanso é. Há muito tempo, nós somos lá de São Paulo, havia, assim, uma concorrência grande por um parque lá da cidade de São Paulo, e era o dia em que o parque ficava, assim, abarrotado, havia shows gratuitos e coisas desse tipo. Nesse sentido, e com essas motivações, fica muito difícil para alguém pensar em romper com estas facilidades, por exemplo, de um show, né? Alguém que gosta de um cantor, de uma peça teatral, e teria, naquele contexto que eu acabei de citar ali, na cidade de São Paulo, teria esse acesso gratuito, em que outros dias ele não teria que pagar, e ainda pagar bem caro. Eu vou, então, alguém pensaria, né? Vou aproveitar essa oportunidade, sendo que neste dia, a oportunidade que nós não podemos perder é de encontrar com o Senhor. Nós precisamos fazer este filtro. A nossa cultura brasileira dificulta. Para quem gosta de esportes, é o dia em que, se você, por exemplo, que gosta de futebol, se você ligar a sua TV 8 da manhã para assistir futebol, você só vai desligar, assim, 10 horas da noite. Porque é um jogo conectado no outro. E outras coisas, né? Onde estão concentrados os programas de entretenimento da TV? No domingo. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que esse dia é um dia especial. E o fator de motivação nós já estudamos. É a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que velar por aquilo que Deus nos ordena, ainda que a nossa cultura pregue outra coisa. De fato, a nossa própria cultura brasileira é um empecilho para que nós, muitas vezes, observemos esse dia, lembremos do dia de descanso para o santificar. A segunda coisa é o entendimento pentecostal sobre a necessidade de sacrifícios ofertórios contínuos. Então, há um ideal em parte da teologia pentecostal, das igrejas de orientação pentecostal,
essa necessidade de sacrifícios ofertórios contínuos. Então, eles vão todos os dias à igreja para dar algum tipo de oferta ou para uma campanha. E, neste sentido, a beleza, o deleite no dia separado pelo Senhor, a motivação por causa da redenção de Cristo, proposta em Cristo e por Cristo ao povo de Deus, perde-se completamente, porque a motivação é realizar esses sacrifícios ofertórios para que o Senhor os atenda em suas necessidades. Então, é desviado o foco. Isso também torna-se um empecilho para que nós tenhamos essa dificuldade, né? Esse empecilho para lembrar-se do dia do Senhor. O terceiro fator é o entendimento agora da neopentecostal sobre a abolição do Antigo Testamento, pois nós estamos sob a lei de Cristo e no tempo da graça. E aqui foi o que eu disse anteriormente, logo no início do nosso estudo. Aqui nós temos este empecilho. Alguns deste movimento, né, dessa orientação neopentecostal, desconsideram totalmente a lei do Antigo Testamento, em especial os 10 mandamentos, uma vez que nós supostamente estaríamos vivendo no tempo da graça. Nós estudamos aqui nesta série, logo nos 2 primeiros estudos, sobre esta relação entre lei e graça e como há graça na lei de Deus. Não é? A graça de Deus está permeando a sua lei. Então, esse é um dos empecilhos também, já que nós estamos sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos observar esse dia. Então, nós vamos, algumas igrejas, sua concentração é mais na semana, o próprio domingo, em algumas igrejas, é desconsiderado, e por aí vai. Então, este também torna-se um empecilho. E, por fim, um dos 4 fatores que eu gostaria de destacar, a nossa própria inclinação, a inclinação de muitos cristãos para o legalismo, tirando o brilho deste mandamento e o desejo em atendê-lo. Então, você já deve ter ouvido algumas pessoas, alguns deve ter lido algumas coisas que você fala assim, se for desse jeito, eu não quero não. Alguns fazem até o contrário para pirraçar mesmo. Mas essa inclinação que muitos cristãos têm para o legalismo, não pode isso, não isso, não pode isso, isso aqui também não, isso aqui também não, sem observar o contexto e desconsiderando, inclusive, a motivação deste dia. Isso cai nos ouvidos de alguns outros irmãos e congela seu coração acerca desse dia. Faz com que eles, então, desconsiderem ou não tenham o seu coração aceso, né, para este grande deleite, como nós lemos no início da noite de hoje. Né? O deleite de estar neste dia, o dia do Senhor, separado de todos os outros dias. A nossa atenção está voltada para esse dia. Então, essa é a primeira aplicação eu gostaria de ter considerado com os irmãos, como nós fizemos aqui, esses 4 fatores que podem se tornar empecilho para para lembrar-nos desse dia. A segunda aplicação é a preparação. Meus irmãos, aqui nós precisamos prestar muita atenção. O primeiro dia da semana deve ser especial para nós. Nesse dia podemos descansar no Senhor, ouvindo sua palavra e falando com ele. E a ideia de preparação tem 2 fatores. É um fator antes do dia e o próprio dia. Observe. O primeiro dia da semana é especial para o povo de Deus por causa de Cristo. E deve ser, então, considerado como este dia de descanso, separado de todos os outros, por causa deste motivo da redenção, para que nós, então, observemos este 4º mandamento.
separando esse dia das nossas atividades. E aí, esta ideia, essa aplicação de preparação, como esse dia é especial para nós pensamos neste dia ao longo da nossa semana. Como? Nos preparando, nos organizando, para que neste dia não tenhamos distrações. Não tenhamos nenhum tipo de distração. E o que eu quero dizer com distração? Algo que nos impeça de servir ao Senhor, de lembrar da nossa redenção com a inteireza do nosso coração. Então, irmãos que, por exemplo, não se organizam durante a semana para o domingo, aí escapa ali um dia para fazer a compra no domingo, passar a tarde ou passar boa parte do dia no mercado, e aí nós vamos chegar no culto à noite, falando aqui do nosso contexto, é algo que precisa ser observado, né? O nosso contexto é escola dominical e o culto noturno. E aí chega no culto extremamente cansado, a mente pesada, disperso, distraído, haverá problemas. Organizamos a semana para que naquele dia não haja distrações, meus irmãos. Mas, pastor, a semana foi corrida, é o único dia que eu tenho para lavar a roupa, para limpar a casa. Olha, meu irmão, minha irmã, é necessário reprogramar a semana para que nós não tomemos todo esse dia, que serve para nos dedicar ao Senhor, e nós não tomemos todo esse dia com estas questões, que são lícitas nos outros 6 dias, aqui usando palavras dos nossos símbolos de fé, né, dos catecismos. São lícitos nos outros 6 dias, os quais nós devemos, assim, nos esmerar, nos esforçar para ordenar durante os 6 dias, para que no 7º nós estejamos com os nossos corações totalmente voltados para o Senhor. Quantos de nós já não chegou no momento do culto cansados? E quantos de nós, muitas vezes, durante o culto, não deu até um cochilo? Isso se deve, muitas vezes, à falta de preparação para esse dia. Lembrando, meus irmãos, que é um dia de descanso. Eu brinco com alguns irmãos que há um momento no domingo que nós fazemos uma reflexão teológica, para não falar que o pastor vai dar um cochilo. Vamos fazer uma reflexão teológica. Mas é necessário botar as crianças para descansar um pouco, para que elas contemplem, como eu sempre digo, né, em relação às crianças, a presença das crianças no culto, para que elas vejam as coisas que estão acontecendo ao redor delas, a postura dos irmãos adultos perto delas, para que isso também sirva de motivação para que elas queiram estar ali. Quantos exemplos nós poderíamos citar da nossa experiência como membros de igreja, de ver crianças que dormem durante todo o período da liturgia, e quando as crianças saem, aí que ele acorda. E muitas vezes não foi preparado durante o dia para estar ali no culto. Nós precisamos descansar nesse dia também. Então, organize a sua semana. Organize a sua semana. Ainda que haja ali uma atividade, ainda mais nesse tempo de pandemia, né, que desorganizou muitas das nossas prioridades, não ocupe todo o domingo realizando essas atividades. Separe um tempo para descansar, para se lembrar do Senhor, dos seus feitos, das suas obras, e para buscá-lo juntamente com os seus irmãos na igreja. Separe esse tempo. Prepare-se. Antes, organize a sua semana e prepare-se no dia, para que não haja nenhum tipo de distração. Nós estejamos inteiros diante do Senhor. A nossa motivação, meus irmãos, de novo, né, repetindo aqui, é a redenção do Senhor Jesus Cristo, é louvá-lo por essa redenção e pelos seus feitos ao longo da semana. Em uma das últimas mensagens, na série
do Evangelho segundo João, nós também ressaltamos a providência de Deus para com a nossa vida. Da mesma maneira que nós estamos aqui 60 minutos estudando a sua palavra e todo mais deve estar parado, o Senhor está sustentando com o seu poder. Da mesma maneira, isso acontecerá nos domingos, nos dias do Senhor. Fiquem tranquilos. O Senhor Deus está sustentando a nossa vida. Sempre foi assim, sempre será. Há exemplos no Antigo Testamento de famílias precisarem se deslocar longos trajetos de suas casas até o templo em Israel. Elas passavam o tempo ali, das festividades muitas vezes, e a sua terra, as suas coisas, seu rebanho estava preservado pelo Senhor. Eles voltavam depois de muito tempo e as coisas estavam mantidas ali. Da mesma maneira, nós precisamos olhar para o domingo com esta perspectiva. Olhar para o dia do Senhor com esta perspectiva. Nada deve nos atrapalhar. Nada deve tirar a nossa atenção. E nós devemos descansar no fato de que o Senhor está sustentando a nossa vida enquanto nós não estamos trabalhando naquele dia. Por exemplo, nosso emprego estará preservado. Aquilo que não foi resolvido até o sábado será resolvido na segunda-feira. Não podemos nos esquecer destes fatores de motivação para nós nos lembrarmos do dia do Senhor para santificá-lo. Sua providência, o resgate da escravidão, a vitória sobre a morte em Cristo Jesus e o nosso descanso final. São elementos, meus irmãos, que devem nos fazer descansar e que devem nos deixar alerta para esta preparação até o primeiro dia da semana. Uma terceira aplicação é a aplicação de utilidade. Nós devemos utilizar bem o dia do Senhor, inclusive para intensificar nossa vida devocional. Por vezes vocês já me ouviram falar, não é, da vida devocional, de passar momentos com o Senhor, de meditação, e que o desejável é que isso aconteça todos os dias da semana, inclusive no domingo. Os irmãos já me ouviram falar também sobre a necessidade fundamental de um culto doméstico na família. Todos os dias isso é desejável. Mas digamos que, em especial neste momento em que vivemos, as coisas estão difíceis para se organizar. Então a leitura bíblica está um pouco defasada, ou o culto doméstico está um pouco defasado. Meus irmãos, o Senhor nos dá providencialmente um dia em que nós podemos realizar essas coisas. Então o dia do Senhor tem utilidade para a nossa fé, para a nossa alma. Não podemos nos esquecer disso. Então é o dia ali que você vai botar a sua leitura bíblica em dia. É o dia em que você, que gostaria de ter lido um livro durante a semana, não conseguiu, né? Vai utilizar esse momento para ler. Vai fazer o culto doméstico. Esse dia tem grande utilidade para nós, né? Inclusive para intensificar a vida devocional. E aí eu gostaria de ler com os irmãos Marcos capítulo 2, versículo 27, que embasa essa nossa aplicação no sentido de nos fazer recordar o caráter desse dia de descanso nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, né? O dia de descanso é, segundo a Escritura, uma dádiva do Senhor para o homem. Como que um dom, uma dádiva, um presente. Veja o versículo 27 de Marcos capítulo 2. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Senhor estabeleceu esse dia de descanso por nossa causa, por causa do homem, para que o homem pudesse descansar, e não o contrário.
não o contrário. Não é que havia ali o sábado, então, para que ele fosse guardado, o Senhor criou o homem. Pelo contrário, tem este caráter de deleite para nós, de descanso para nós, baseados na obra do Senhor, realizada em nosso favor. E caminhando para o fim, eu quero encerrar com esta frase, né, com este parágrafo aqui, de um dos livros que trabalha, estuda os 10 mandamentos, de um homem chamado J.I. Packer, né? É bem conhecido este autor. Observe. A afirmação de Deus sobre os nossos sábados nos lembra que todo o nosso tempo é um presente dele, para ser devolvido a ele e usado para ele. Satanás quer ver cada minuto mal utilizado. Cabe a nós fazer cada minuto valer para Deus. Como? Não por uma corrida frenética para reunir 1 litro de atividade em um pote de tempo, um erro comum nos dias de hoje, mas por um estilo de vida ordenado, em que, dentro do ritmo estabelecido de labuta e descanso, nós falamos disso na semana passada, né? Trabalho e descanso, trabalho e adoração, e o tempo que é devido, alocado para dormir, para a família, para o salário, trabalho doméstico, oração, recreação e assim por diante. Para que dominemos o tempo em vez de sermos dominados por ele. Eu achei bastante interessante essa aplicação acerca do dia, né? Do dia do Senhor. Eu encerro, meus irmãos, dizendo que a utilidade desse dia para nós também serve para o enriquecimento da nossa alma e o fortalecimento das nossas relações, por exemplo, familiares. Se a semana foi muito corrida, a gente não conseguiu passar tempo de qualidade com os nossos familiares, utilize esse tempo para conversar, para tirar alguma dúvida de um estudo, para ficar com os filhos, brincar com eles, ouvi-los falar um pouco. Esse é um dia de deleite, de prazer para nós, dado por Deus para nós, com todos esses fatores de motivação, nossa libertação da escravidão, a providência do Senhor, a ideia também da redenção proposta no sangue de Cristo Jesus. E, por fim, né, o nosso descanso final. Meus irmãos, se isso não nos fizer parar agora o que nós estamos fazendo, a nossa rotina, e não nos reorganizar para guardar este dia santo, separado dos outros dias, e mudar inclusive a nossa prática nesse dia, nada mais nos fará. Porque os dias são maus, os tempos são maus, cada vez mais céleres. E a tendência é que nós caiamos em muitos tropeços, colocados diante de nós, pelo nosso coração, por Satanás e pelo mundo. Então, meus irmãos, mais uma vez, com grande alegria, estudando a lei do Senhor, que é aplicada a nós também por causa de Cristo, e nós devemos segui-la em gratidão pela nossa redenção, é tempo de repensar nosso viver diante do Senhor, pedir perdão a Ele, misericórdia, e desfrutar das suas bênçãos graciosas, das quais nós podemos, com maior atenção, desfrutar no dia em que Ele estabeleceu, para que nós separemos de todos os outros dias e descansemos nele. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus bendito, te agradecemos por mais esse estudo. E te pedimos, ó Deus, perdão por nossa negligência com a tua palavra. Pedimos, Senhor, forças
para lutar contra a nossa inclinação pecaminosa e contra as ciladas de Satanás. Ajuda-nos, Senhor, a ver quão especial é esse dia de descanso, esse dia para que nós ordenemos a nossa vida espiritual, um dia para nos deleitar no Senhor. Te louvamos por esta bênção, por esta dádiva, e te pedimos que o Senhor sempre nos ensine, nos faça lembrar a maneira correta de utilizá-lo para o louvor da tua glória e para a nossa alegria. Guarda o teu povo, ó Deus, nós te pedimos, e também pedimos que o Senhor nos ajude a nos preparar para o primeiro dia da semana, o domingo agora, e que nós já possamos modificar nossas atitudes neste próximo primeiro dia, neste próximo dia do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, encerramos o nosso estudo. Ninguém fez perguntas. Eu espero que você tenha entendido e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Ainda assim, eu fico à disposição dos irmãos. Nós vamos encerrar o nosso estudo desta noite, né? Nossa transmissão aqui. Mas antes eu gostaria de relembrar os irmãos do treinamento para pais, que está sendo realizado a partir da Igreja de Itajaí, mas com extensão para as nossas congregações. O primeiro encontro foi no dia 10, sem ser nessa quarta, agora a outra passada, e sempre ocorrerá de 15 em 15 dias. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos o segundo encontro. Então, se organize para que você possa participar. Se não conseguir, os vídeos estão ficando disponíveis no canal do YouTube da Igreja de Itajaí. No dia, né, na quarta-feira, nós estamos transmitindo também pela página do Facebook da nossa igreja aqui de Balneário. Então, participe, convide pessoas para que consigamos nos enriquecer também com a palavra de Deus neste tema. Agradecendo os nossos irmãos queridos, um grande abraço a Dona Rose, seu Benhur, colocaram aqui um comentário. É bom saber que nós podemos contar com as orações de vocês. Nós também oramos por vocês, viu? Deus abençoe. A Tânia diz aqui que está com saudade de todos os irmãos. Nós também. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite e eu continuo aqui, sigo à disposição dos irmãos, tá bom? Nossa próxima transmissão, então, domingo às 9 da manhã, na Escola Dominical, e depois às 18 horas no domingo, no culto ao Senhor. Uma boa noite, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.